Oi, FC Friends, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula aqui do canal. Antes de começar essa aula, eu gostaria de fazer um convite para você se inscrever aqui no canal, para você não perder as novidades e ativar o sininho. Compartilha também esse vídeo com um amigo que também tem dúvida ou quer aprender mais sobre essa temática. Vou deixar também as minhas outras redes sociais para que você possa me seguir e acompanhar outros conteúdos bem legais sobre saúde, anatomia, fisiologia e biomecânica. E sem enrolação, bora para a aula! Então, gente, começando a falar sobre a temática da aula, nós iremos abordar cadeias cinéticas, entendendo quais os tipos, quais são os seus conceitos e até mesmo como podemos aplicar essa metodologia à prática do exercício ou até mesmo do tratamento fisioterapêutico. Então, pessoal, quando a gente fala sobre cadeias cinéticas, nós estamos falando de um conceito muito interessante, porque é um conceito que descreve, como as articulações e os segmentos vão do corpo se interconectar durante o movimento, ou seja, qual é a parte proximal, qual é a parte distal, quem vai estar se movimentando e até mesmo como esse movimento vai acontecer com relação ao plano geral. Então a gente tem aqui a influência de uma parte do corpo em outra região durante a execução de um movimento ou durante uma movimentação. Então a gente vai entender qual segmento do corpo está se movimentando, se ele é mais proximal, se ele é distal. Relembrando aqui, quando a gente fala de estruturas proximais e distais, nós estamos falando de segmentos do corpo com relação à parte mais mediana, ao eixo do nosso corpo, à linha média. Então, por exemplo, quando eu falo da minha mão, a minha mão ela é distal com relação ao meu ombro, mas o meu ombro é proximal. Então a gente tem essa analogia para poder facilitar o estudo. Com isso, nós temos aqui um bizu bem rápido para a gente começar a aula. Por quê? Quando a gente fala em cadeia cinética, a gente está falando em cadeia cinética aberta e cadeia cinética fechada. Então, tem esses dois tipos de nomenclaturas relacionados à cadeia cinética. A gente vai entender isso melhor e como a gente pode aplicar na biomecânica e até mesmo na cinesiologia. Então, começando com a cadeia cinética aberta, vamos entender qual é esse conceito e qual a sua relação com a prática do exercício físico. Então, quando a gente fala de cadeia cinética aberta, a gente está falando de um exercício, de uma atividade ou até mesmo de uma movimentação onde o segmento distal do corpo, ou seja, a estrutura mais distante do eixo, da linha média, do tronco do nosso corpo, vai estar livre para se movimentar. Ou seja, essa estrutura vai estar em movimento durante a atividade que está sendo executada. Então, esse tipo de cadeia cinética ele acaba até sendo mais funcional em atividades que envolvem os membros superiores. Então, isso é uma informação interessante porque a gente consegue relacionar muitos exercícios e práticas fisioterapêuticas relacionadas com a cadeia cinética aberta. Então, a gente tem alguns exemplos aqui bem legais para a gente poder compreender. Então, por exemplo, quando você faz um exercício de até mesmo a abdução do braço, é legal porque você consegue trabalhar com um segmento mais distal, que são as mãos com relação ao corpo, ou até mesmo quando a gente faz uma atividade na academia relacionado com a flexão, a extensão, ou até mesmo exercícios que são executados na academia, ó que legal. Então a gente consegue aplicar muito bem essa prática da cadeia cinética aberta em exercícios domiciliares, exercícios na academia e até mesmo as práticas do dia a dia. A partir disso, temos também a cadeia cinética fechada, que é a sigla CCF. Provavelmente você já deve ter visto ao longo dos seus estudos ou até mesmo em materiais essa sigla, e ela é relacionada com a cadeia cinética fechada. Então, quando a gente fala da cadeia cinética fechada, a gente está falando de uma prática de exercícios, aplicando aqui a movimentação relacionada com a atividade física e os exercícios físicos, nós vamos ter o segmento distal do corpo fixo. E olha que interessante, é bem contraditório com o que a gente estudou na cadeia cinética aberta. Então, realmente essa é a ideia. Então, o segmento distal ele vai estar fixo e o segmento mais proximal vai se movimentar. E aí acaba muito mais funcional essa prática e essa ideologia em atividades que envolvem os membros inferiores. Então, nós temos alguns exemplos aqui bem legais para condensar a nossa fala. Por quê? Por exemplo, nessa atividade aqui que a gente está fazendo um agachamento, olha só. A gente tem o plano inicial do agachamento, a gente está em extensão. A pessoa está com o corpo ereto e ali com a extensão do membro inferior. Entretanto, quando a gente vai fazer esse agachamento, olha que bacana, o pé
não sai do chão, o pé continua no chão, né? Isso que é bacana, porque o segmento distal, ele vai estar fixo naquela estrutura, naquele local. Em contrapartida, a gente vai ter o segmento proximal se movimentando, que é, nesse caso, aqui o quadril que vai estar flexionando, o joelho que vai estar flexionando. Então é muito legal quando a gente correlaciona essas ideologias. A gente tem também uma flexão, onde a pessoa no plano inicial, ela está aqui fazendo uma flexão, né? Então as mãos vão estar apoiadas na estrutura, ou seja, a parte distal vai estar fixa, né? Não vai estar móvel. Em contrapartida, a gente vai ter todo o corpo fazendo essa descida, fazendo a movimentação. Então é muito interessante quando a gente entende dessa forma, né? Temos também aqui com aparelhos da academia também, né? Então a gente consegue correlacionar muito legal. Então, resumindo a aula de hoje, bem rapidinho para você, friend. Quando a gente fala em cadeia cinética aberta, a gente está falando de um tipo de cadeia, né? Um tipo de exercício físico, aplicando isso, né? Onde o segmento distal, por exemplo, as mãos e os pés, é um exemplo bem prático, vão estar livres para se movimentar. O que quer dizer livre para se movimentar? Quer dizer que ele vai ter mais liberdade para poder realizar os movimentos e executar uma certa atividade ou ação. Em contrapartida, quando a gente fala de cadeia cinética fechada, nós estamos falando de exercícios ou até mesmo da prática fisioterapêutica relacionada com a seguinte ideia. A parte distal, por exemplo, mãos e pés, vão estar fixas, ou seja, não vão se movimentar. Por exemplo, se for os pés, eles vão estar no chão, se forem as mãos, vão estar no chão, na parede, em algum aparelho, ou seja, vão estar fixos, enquanto a sua estrutura mais proximal vai se movimentar, vai ser aquela articulação que vai realizar o movimento. Então é legal que, se você entende essa parte de contração muscular, a movimentação da articulação, você consegue compreender melhor sobre cadeia cinética. E eu te convido a assistir a minha aula sobre tipos de contrações musculares, que eu vou deixar no card aqui em cima para você clicar e assistir essa aula, onde eu falo sobre os tipos de contração musculares. Vai ser legal porque vai te dar um norte bem interessante para você voltar nessa aula e entender bem melhor esse processo de proximal, distal, movimentação e como a contração muscular é importante nesse processo de cadeia cinética. Lembrando que quando a gente fala de cadeia cinética, a gente está falando do processo de biomecânica, cinesiologia, principalmente, não tirando a parte da anatomia, biologia e da fisiologia do corpo humano. Então é um estudo muito legal e introdutório quando a gente fala sobre biomecânica. E bom, Friend, se você gostou dessa aula, eu te convido a se inscrever aqui no meu canal para que você não venha perder as novidades, porque toda semana tem uma aula nova, tem um conteúdo bem legal, gratuito e didático aqui para você, Friend. Deixo também as minhas outras redes sociais para que você possa ir lá me acompanhar também, porque tem conteúdos super diferentes e relacionados com a saúde, que é bem interessante. Bom, se você gostou dessa aula, curta bastante e envie para um amigo bem especial que também precisa aprender sobre essa temática. Te espero no próximo vídeo, Friend.